do gol. E eu creio que Deus, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Nós vamos falar hoje, querido, sobre domínio próprio. Não no sentido só que muitas vezes nós imaginamos, no sentido de você conseguir não xingar uma pessoa. Isso é o mínimo, né? Mas dá vontade às vezes. Nós vamos falar no sentido do domínio próprio, o fruto do Espírito, porque esse fruto é um fruto quase que não é falado por ninguém. Nós não achamos importante, às vezes, esse fruto. Porém, é um fruto muito importante. Então fala assim comigo, para você entrar na palavra aqui, em nome de Jesus. Fala assim comigo, o fruto do Espírito, domínio próprio, é um dos frutos mais importantes. As pessoas sofrem, sabe por quê? A maioria das pessoas sofrem por não conhecer esse fruto, por não saber se dominar. Se elas aprendessem o quão é maravilhoso você saber se dominar, você ter o domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. Eu que estou aqui no altar, tenho que ter um domínio próprio. Que se não for o Senhor, na minha vida. Então, as pessoas precisam ter esse domínio. E se nós conhecermos o segredo do domínio próprio, então nós vamos começar a encarar as situações de maneira diferente. Nós deixaremos de ser roubados na nossa caminhada. Se nós formos analisar a história, biblicamente falando, da humanidade, se Adão tivesse domínio próprio, ele não tinha comido do fruto. Se Eva tivesse domínio próprio, ela não tinha comido do fruto. Se Caim tivesse domínio próprio, ele não tinha matado. Meu Deus do céu, hoje está uma andação aqui hoje, hein? Misericórdia. Vamos lá. Domínio próprio. Amém? Deus está já testando aqui, né? Amém. Então, voltando aqui. Se Caim tivesse domínio próprio, ele não tinha matado Abel. Mas ele matou Abel. Porque faltou o que para ele? Domínio próprio. Se Davi tivesse domínio próprio, ele não tinha adulterado com Betseba. Mas ele não teve domínio próprio. Se Sansão não tivesse sido seduzido por Dalila, ele teria o domínio próprio de dizer, eu não quero, por mais que eu estou apaixonado, eu não quero Dalila, porque Dalila vai ser a minha ruína, a minha destruição, o roubo da minha vida. Então Sansão não teria morrido cego como morreu, escravo, envergonhado, apesar de no último dia ele ter clamado, e aí o palácio, as colunas da casa caíram, e ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que propriamente no tempo da sua vida. Então, com o domínio próprio, muitas coisas poderiam ter sido evitadas da história. Então, olha o quão é importante a gente semear esse fruto na nossa vida. O quanto nós temos a semente, porque o fruto só acontece quando nós recebemos a semente. E a palavra é a semente. Então fala assim comigo, a palavra é a semente. Então se a palavra é a semente, a palavra em nós, ela vai frutificar. Então hoje, Deus vai pôr uma semente no teu coração aí, no teu espírito de domínio próprio. Então levanta a sua mão e fala assim, Deus vai colocar essa semente na minha vida hoje, de domínio próprio. E aí, olha só quantas consequências que poderiam ser evitadas. O homem no Velho Testamento, você vê só, o homem não teve domínio próprio, e por isso que não deu certo o relacionamento de Deus com o homem, porque o homem não teve o domínio próprio. O homem não conseguia segurar quando recebia as pressões do pecado, das tentações, e a lei vinha como uma pressão muito grande e fazia o homem não aguentar. Deus então, ele manda Jesus, e Jesus veio para a terra para quê? Para mostrar que era possível dominar, que era possível ter o domínio próprio. E ele não só mostra que era possível, mas ele nos ensina a usar esse domínio próprio. E nós vemos que na história de Jesus, ele sempre manteve o domínio próprio. Em Lucas 4, quando ele foi ser tentado pelo próprio Satanás, pelo diabo, que Satanás falou, transforma essas pedras em pães, ele não se deixou levar, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Ele teve o domínio para entender que ele estava com fome, estava em jejum, igual a gente, porque para jejuar, você tem que ter domínio próprio, sim ou não? É ou não é verdade? Você está jejuando doce,
Aí alguém fala para você, igual eu falei para a Fran tá jejuando doce. Aí eu falei para ela domingo, acho que eu quero ir na Sodier. Quase que ela avançou em mim. Perdeu o domínio próprio na hora. Você vê como são as coisas. E ela fica brava. Você nunca come bolo, você nunca come chocolate, você nunca agora, só porque eu estou jejuando doce, a semana que mais você quer doce. Você vê? Deus está provando ela, para ver se ela tem domínio próprio. Questão do doce, né? Mas independente disso, que nem eu estou jejuando a janta. À noite, não só eu que provoco ela, à noite, esses dias ela, olha, eu vou te falar como são as coisas, né? Eu deitado na cama assim, né? Já fraco, abatido. Aí ela vem com um pote assim. Parece que ela fez de. Eu vi que ela demorou um pouco na cozinha, eu assistindo a novela Gênesis. Ela veio assim com o pote, né? Eu deitado assim, né? Assistindo e tal. Ela sentou, colocou um negócio assim mas ela estava com uma vontade de comer do meu lado. E começou, e eu falei, que é isso? De repente ela tira umas coxinhas de dentro do pote, umas coxinhas, e foi comendo uma atrás da outra. Ela pegou o ketchup e jogou ketchup assim na bacia. Ela passava, grávida é fogo, né? Se lambuza toda. Ela pegou a coxinha e começou a passar no ketchup com uma vontade. E aí ela começou a comer, mas eu nunca vi ela comer desse jeito. Ela começou a dar umas mastigadas assim, tipo, tá uma delícia, sabe? E eu comecei a ficar nervoso com aquela situação. E eu falei, eu parei de assistir a novela, já acabou a minha paz, eu peguei o fone de ouvido, pus no ouvido para não ouvir a mastigação dela. Você vê como que é as coisas. Exatamente, para você jejuar, você tem que ter domínio próprio. Vão vir as ofertas para que você desista, né? Para que você deixe o teu propósito de lado. Só que então, o jejum, exatamente, a gente tem que aprender a dominar o nosso corpo. O jejum não é assim, nós dizemos não para a nossa carne quer, mas eu falo, não, eu não quero, por quê? Porque eu tenho um propósito maior. Então Deus quer que seja assim em todos os âmbitos da nossa vida. Em Mateus, abra a sua Bíblia, em Mateus no capítulo 26, no versículo 36, abra a sua Bíblia. Mateus 26, Mateus 26, 36. Todos acharam? Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse, Getsemane significa lugar onde se prensa a azeitona. Forte, hein? Mas quando você prensa a azeitona, é para quê? É para extrair dela o melhor azeite. Pastor, então eu estou me sentindo uma azeitona sendo pressionada. Acho que Deus quer mais unção de mim, está me pressionando, né? Está me apertando, mas vamos lá. Então, ele estava no Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. De quem a Bíblia está falando aqui? Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. De quem? De quem? Fala com mais força. Jesus. Você sabia que só de você falar o nome de Jesus, o demônio já começa a correr? Então, quando você falar Jesus, fala com poder. Fala Jesus. Amém? E aí, então, ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, que ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Olha aqui, que impressionante, porque nesse momento, você imagina, o homem, como eu falei para vocês, ninguém conseguiu ter domínio próprio no passado. Jesus veio para mostrar que era possível e mostrar como usar. E aí ele conseguiu por um bom tempo, mas aqui, que já estava perto da morte dele, veio uma pressão, que não era uma pressão
que você acha que passa uma luta. Ai, pastor, ninguém passa uma luta como eu. Você pensa, porque na verdade a nossa luta sempre a gente acha que ela é mais difícil que a dos outros. Por quê? Nós não vivemos a vida dos outros. Nós não sabemos quais são os perrengues que a pessoa vive. Agora, sobre Jesus, não foi uma pressão, foi a pressão de todos nós. Foi a pressão de todos os homens que veio naquele momento sobre os ombros dele. Para quê? Para que ele naquela hora perdesse o domínio próprio. Para que ele abandonasse a sua missão. Para que ele naquela hora falasse, eu desisto. E há momentos na nossa vida que é só o que passa na nossa mente, é isso. Desistir, parar, chega, já tentei, não aguento, é muito pesado, está fora da capacidade de um homem aguentar. Era isso que ele estava sentindo naquela hora. Então ele naquela hora, ele soou sangue, a Bíblia fala. Até se vocês colocar no Google, coloca assim, o fenômeno de suar sangue, existe isso. Foi estudado pela medicina que se uma pessoa ela entrar num grau de estresse, de ansiedade, de medo, muito, mas muito, é um grau muito, que nós não chegamos nesse ponto, graças a Deus, mas se a gente chegasse num ponto desse nível de estresse, de ansiedade, nesse nível de desespero, de aflição, de angústia, a gente poderia soar sangue, que foi esse fenômeno que aconteceu com Jesus naquela hora. E naquela situação, ele nunca tinha falado que não iria para a cruz. Ele sempre falava, inclusive ele repreendeu Pedro, quando Pedro falou, Senhor, tu não vai morrer, nós não vamos permitir. E aí ele diz para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Você vê que Jesus sempre manteve a sua palavra, eu vou morrer na cruz, eu vim para morrer na cruz, eu vou para Jerusalém, mesmo sabendo que as pessoas que querem me matar estão lá. Mas nesse dia, que foi realmente, quando uma coisa é você falar, eu aguento antes de acontecer. O problema é que quando acontece, quando está chegando a hora, é igual o peru fala, não, eu não tenho medo de ir para a ceia de Natal de ninguém. Mas quando chega no dia 24, dia 23 de dezembro, que as pessoas começam a ir lá, qual peru que eu vou escolher, aquele mesmo peru que falou que não tinha medo da ceia de Natal, ele fica desesperado. Tem perus que na verdade já morre até de medo, não precisa nem abater ele, porque é tanto desespero que ele morre. Então, é muito fácil a gente dizer assim, não, eu estou com Jesus, não, eu sirvo a Deus, pode acontecer o que for, não saio mais da igreja, não desanimo, não desisto, Senhor, estou contigo até a morte. Mas no dia que a situação vem, no dia que realmente chega o dia da gente provar que realmente a gente vai ter esse domínio, é esse dia que muitas vezes muitos balançam a bandeirinha branca para o diabo e vão embora. Só que Jesus nos mostra que mesmo ele esboçando naquela hora a vontade de desistir, porque ele fala naquela hora, é o único texto na Bíblia que Jesus esboça, que Jesus manifesta um pequeno desejo de parar, de desistir, porque ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. O que ele quer dizer com isso? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, se o Senhor não vir agora com poder sobre a minha vida, eu vou parar. Senhor, eu estou muito angustiado, Senhor. Senhor, eu estou muito triste, Senhor. Senhor, eu estou muito abalado, Senhor. Senhor, eu já sei o que me espera amanhã. Eu já sei que daqui a pouco eu vim para isso, mas chegou o momento e eu não sei se eu vou aguentar. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Eu sabia que ia acontecer e eu achei que eu estava preparado, mas agora eu vejo que eu sou frágil, mas agora eu vejo que é muito mais forte do que eu. Então, se possível for, arruma outro caminho para que o Senhor venha salvar. Se possível for, Senhor, diminui esse tempo, porque eu acho que está demorando muito. Se possível for, Senhor, faz essa pessoa se converter logo, porque eu não aguento mais orar por ela, para ela se converter, Senhor. Senhor, se possível for, Senhor, restaura o meu casamento agora, Senhor, como um passe de mágica. Faz igual o Fantástico, com aquela época que tinha um mágico que vinha e já fazia a mágica. Mas, Senhor, faz agora, porque eu não estou aguentando mais. Mas Jesus, ele não fala isso, eu não vou aguentar. Ele fala assim, Senhor, se possível, faz de outra forma, para que eu não sofra tanto.
mas todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer assim: Senhor, eu sou teu filho. Eu sei que eu cheguei no limite porque eu estou em carne. Mas eu sei da onde eu vim. E da onde eu vim não tem limites. E da onde eu vim, as pressões, elas não te dominam, elas não me dominavam. E não é só porque eu estou no corpo carnal que agora ele está gritando, ele não está querendo, ele está sucumbindo, que eu vou desistir, porque eu sei que é um poder maior. E ele clama por esse poder maior, que estava onde? Que estava no Pai. E a Bíblia fala que o Pai, de maneira maravilhosa, porque ele clama isso, e na hora ele é revestido de um poder. E esse poder que ele foi revestido era um poder de um domínio, de um poder maior, para que ele pudesse aguentar até realmente ser cumprido todo o propósito que Deus tinha na vida dele. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui angustiada, triste, com vontade de desistir, falando é sobre-humano isso, eu não estou aguentando mais. Senhor, ou o Senhor faz agora, ou senão eu vou desistir. Senhor, eu não aguento mais. É luta em casa, é luta financeira, é luta com os filhos, é luta no casamento. Senhor, parece que está tão distante as tuas promessas, Senhor. Senhor, não tem outro caminho não. Senhor, estou sofrendo muito, mas o Senhor fala não. Se você está sofrendo, e esse caminho foi proposital, para quê? Para que você conheça que há um poder maior para te livrar, para que você conheça que para muitos é o fim, mas para você vai começar a experimentar do poder, você vai começar a se experimentar da glória maior, porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao eterno peso da glória que há de ser revelada. Jesus recorreu ao Pai, e ele teve que recorrer ao Pai, por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar ele naquela hora. Ele chama os discípulos para ir com ele, para dar uma força. Sabe quando você fala assim para uma pessoa: pelo menos você não está nessa luta, mas me ajuda aí em oração? Aí a pessoa, ao invés de orar por você, ela dorme. Foi assim que aconteceu. Os discípulos: vão comigo, vocês não vão para a cruz, mas eu quero que vocês pelo menos me ajudem em oração. Vocês não são meus amigos, meus discípulos? A Bíblia fala que quando ele está nesse Getsêmani, onde a azeitona é triturada, a azeitona é pressionada, a Bíblia fala que os discípulos dormiram. E quando ele termina de orar, que ele vai lá, ele vê os discípulos dormindo. Que decepção! Olha para quem está do seu lado e fala: não vai dormir agora. Pelo amor de Deus. Na hora que é para estar orando, vai estar dormindo. Na hora que é para estar intensificando a fé, intensificando a unção, está dormindo. Na hora que é para vir mais para a igreja, não, vou ficar em casa dormindo, estou cansado. Não, agora não é hora disso, agora é hora de se levantar, agora é hora de continuar orando. Agora é hora de, às vezes, quando a gente também é egoísta, a gente não está passando nenhuma luta, a gente não ajuda quem está passando. E às vezes, quando a gente está sozinho, nem tem ninguém para nos ajudar. E passar uma luta sozinho, muitas vezes, realmente é o teste das nossas forças. É a provação do quanto nós podemos aguentar sozinhos. Eu posso falar isso para vocês aqui com propriedade. Por quê? Porque eu, como líder aqui da igreja, eu não tenho ninguém para me ajudar. Não para me ajudar ministerialmente, quem está abaixo de mim. Quem está abaixo de mim, os ministérios funcionam maravilhosamente bem. Apesar das coisas que às vezes precisam consertar, eu tenho pessoas aqui maravilhosas, fiéis, pessoas que não abandonam, pessoas que sempre estão aqui realmente fazendo a parte delas. Eu estou falando que eu não posso, há uma lei espiritual, é uma lei ministerial, que jamais você pode se aconselhar com uma pessoa que tem uma unção menor que a sua. Porque a pessoa que tem uma unção menor que a sua, o máximo que ela vai poder fazer por você é orar. Ela não pode te dar uma direção, por quê? Porque ela precisa de direção. Então eu, na minha posição aqui, eu preciso ser como Jesus. Por quê? Porque nos momentos, você acha que eu não tenho problemas pessoais? Você acha que eu não tenho, muitas vezes, né, que eu não sou prensado, eu não sou uma azeitona que sou prensado, eu não tenho os meus Getsêmanes.
Você acha que eu não tenho momentos em que também passa pela minha cabeça de que nada está dando certo, de que nada está acontecendo na minha vida? Ou você acha que só porque eu estou aqui, e às vezes a Fran está aqui, e aí parece que está tudo bem, mas, e graças a Deus está tudo bem, a gente não está brigado não, porque às vezes o pessoal, já brigou com a Fran hoje. Não briguei não, mas eu estou dizendo assim, você acha que sempre a gente está bem? Você acha que a gente também não tem conta para pagar? Você acha, né, e graças a Deus o Senhor manda tal, mas assim, aí precisa das vendas, eu sempre mando suprimento, mas você acha que a gente também tem preocupação? Você acha que muitas vezes a gente também não gostaria que toda a nossa família já tivesse convertida? Você acha, eu posso dizer para vocês, eu busco a Deus já faz mais de 20 anos, e agora que Deus está começando a trazer a minha família, não foi do dia para a noite, eu busquei a Deus sozinho por muito tempo, eu ia para a igreja sozinho por muito tempo, e agora Deus está começando a trazer os frutos dessa busca, no momento dos meus Getsêmanes, que eu não tive ninguém para ir comigo, mas que o Senhor me fortaleceu, de que o poder de Deus aperfeiçoou na minha fraqueza, e que hoje eu posso ver familiares meus que estão se convertendo assim rapidamente. Por quê? Porque eu passei pelo momento onde eu tive que ter domínio próprio, onde eu tive que me dominar, onde eu não podia me sentir sozinho, como hoje, eu não posso me sentir sozinho, eu não posso dizer assim, não, eu vou parar porque não tem ninguém, eu oro pelas pessoas, mas quem vai orar por mim? Eu aconselho várias pessoas, mas quem vai me aconselhar? Se o meu casamento entrar em crise, a gente tem que se matar sozinho e se resolver, não tem ninguém como casal para vir nos aconselhar. Aqui na igreja não, só se a gente procurar um pastor fora, mas aqui não tem. Então nós precisamos aprender o que era ter o domínio próprio. E aí é isso, é buscar as nossas forças na fonte que é o Senhor, é recorrer diretamente ao Pai. Você tem acesso ao Pai, você tem que buscar, tem coisas que eu vou poder te ajudar, mas tem coisas que você vai ter que ir diretamente no Pai e falar, Pai, é só o Senhor para passar de mim esse cálice, mas todavia me fortalece para que eu possa fazer a tua vontade. E aí você vai começar a entender, você vai começar a aprender a dominar. E aí a tua vida vai mudar. Porque o domínio é o segredo. O domínio é o segredo. O cristão precisa entender isso. É melhor você não dar um glória a Deus na igreja e depois se dominar lá fora, do que você ficar aqui, glória a Deus, chegar lá fora e maltratar alguém. Por isso que a hipocrisia de muita gente é muito grande. A falsidade de muitos crentes, de que na igreja, glória a Deus, parece santo, mas fora da igreja não se domina, não consegue dominar nem em casa. E o dominar que eu digo não é mandar, mas o dominar é se dominar. Não consegue tratar o marido bem, não consegue tratar a esposa bem, não consegue tratar os filhos bem, mas na igreja parece que tem todo o domínio. Glória, eu te amo, Senhor. Que adianta? É melhor você não dar um glória a Deus na igreja do que fora da igreja você não se dominar. Deus prefere muito mais ver as suas atitudes, porque o culto, eu já falei isso algumas vezes, o culto começa quando você sai da igreja, não quando você está dentro da igreja. O seu culto verdadeiro começa quando você sai da porta para lá, porque é da porta para lá que nós temos que ser testemunhas do Senhor, é da porta, aqui dentro não precisamos ser testemunhas, aqui somos filhos, aqui entendemos que somos filhos, aqui nós já temos o Senhor, já temos o conhecimento da verdade, mas aqui nós somos luz, já estamos na luz, mas aonde temos que brilhar é lá fora. E aí entra o nosso domínio próprio, como nós estávamos conversando aqui, né? Que às vezes vem coisas para provar a gente, para provar o nosso domínio, e a gente tem que ter atitudes de um cristão lá fora, porque senão as pessoas vão dizer, que adianta ir lá para a igreja? De que adianta dizer que agora é crente, que agora se converteu? Porque a atitude é toda errada. E as pessoas perdem, por quê? Porque elas não entendem esse domínio. Então a palavra para você hoje é, se domine. Se domine. Se domine. Então levanta a sua mão e fala assim, eu vou me dominar. Você já tem esse dispositivo na tua vida? Sabia? Sabia? Você já tem esse dispositivo. Quer que eu prove para você? Se eu falar para você agora, vai agora no último andar de um prédio e se joga. Você não vai se jogar, sabe por quê? Porque você tem um domínio na tua vida que te fala, não vou fazer isso, mesmo que o pastor mande. Olha, você tem domínio. Só que você tem domínio em casos extremos. Mas por que não ter domínio sempre? Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, quem puder abrir. Quem não puder, só ouve o que eu vou falar. Provérbios 16, 32. Olha o que a Bíblia fala. Melhor é o que tarda em irar-se, Provérbios 16, 32,
Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É melhor alguém que se domina do que alguém que conquista uma cidade inteira. Porque quanta gente que é um leão na vida profissional e é um gatinho na vida familiar. Quanta gente que é bom para ser amigo de qualquer pessoa lá fora. Faz amizade, é uma pessoa simpática, fala oi para todo mundo, conversa com todo mundo, mas em casa não tem coragem de ter um diálogo com as pessoas que estão do seu lado. Ama gente que não conhece, mas pessoas de sangue despreza. Que domínio que é esse? Não tem domínio. Finge que tem o domínio. Conquista uma cidade, mas não domina a si mesmo. O Senhor está falando, é melhor o homem que se domina do que o que conquista uma cidade. E aí eu entendo que não é tudo que me dá vontade que eu vou sair fazendo. Então levanta sua mão e fala isso. Fala, não é tudo que me dá vontade que eu vou sair fazendo. Porque hoje, qual que é o slogan do mundo? O que importa é ser feliz. Faça tudo o que você quiser fazer, seja feliz. Só que, você imagina, Deus colocou em nós um cérebro. Nós somos um ser racional. Nós não somos um ser irracional. Irracional é o cachorrinho, é o gatinho. Por isso que o cachorrinho, quando ele está naqueles dias, né, que a gente chama de cio, o cachorrinho vê uma cadelinha aí na rua, o que ele faz? Ele vai na cadelinha, e se não tiver cadelinha, ele vem na tua canela. E começa. E aí você tem que, sai daqui rapaz, sai daqui cachorrinho. Por quê? Porque ele é racional. Ele faz o que é o instinto dele, ele sai fazendo. Agora em nós não. As pessoas falam, não, mas a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o espírito tem que dominar a carne. Então não é tudo que eu tenho vontade que eu vou fazer. Por exemplo, se você tiver vontade de roubar, você vai roubar? Você vai dominar o seu instinto, o seu desejo de roubar. Se te der vontade de trair, de adulterar, você vai adulterar? Mas muitos adulteram, né? Por quê? Ah, não, porque é mais forte do que eu, não domina, não se domina. Se te der vontade de mentir, você vai mentir? De vez em quando, né, pastor? Só uma mentirinha, aquela mentirinha branca de Abraão. Porque se você der lugar, daqui a pouco a mentira vai estar te dominando. Então, tudo aquilo que eu não domino, tudo aquilo que eu não aprendo a dizer não, vai acontecer o quê? Vai me dominar uma hora. Então o Senhor quer colocar esse domínio na tua vida. Porque Daniel, ele tinha um domínio tão grande na vida dele, que quando ele viu aquele banquete na Babilônia, ele disse, eu não vou comer. Porque ele tinha um domínio maior do que o domínio babilônico. Todos os outros comeram, mas ele não comeu e nem os amigos dele. Porque nós temos um domínio maior sobre as nossas vidas. E é o domínio próprio, é o domínio de Jesus Cristo. E esse domínio vai nos fazer dizer não quando tiver um desejo que não provém de Deus. E esse domínio vai nos fazer ser lá fora melhor do que a gente é aqui dentro. Para que todos possam ver que nós verdadeiramente temos um governo diferente, temos um reino diferente na nossa vida. Então sai daqui hoje para se dominar. Sai daqui hoje para dominar as situações na tua vida. 1 Coríntios 9:25 diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Eu vou repetir porque aqui tem conteúdo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém para uma incorruptível. Pergunta assim para mim, o que quer dizer isso, pastor? Todo mundo aí fora faz de tudo quando é para conquistar uma coisa material ou quando é para chegar num objetivo material ou um objetivo pessoal, a pessoa faz de tudo. Se falar para a pessoa, você vai ter que, para você alcançar o teu sucesso, você vai ter que vender isso, você vai ter que ficar horas sem dormir, você vai ter que acordar na madrugada. Olha, você vai trabalhar numa empresa para você ganhar, 30 mil reais, só que de madrugada tem reunião online. Ah, não, na hora eu faço. Porque a pessoa, quando é do interesse dela, que é o interesse carnal, ela faz tudo.
Mas muitas vezes, Paulo está falando que essa é uma coroa corruptível. Fala assim comigo, coroa corruptível. E aí o Senhor nos fala que a nossa vida espiritual é muito mais importante do que essas coisas. Então hoje, agora vai ficar um pouco mais pesada a palavra. Hoje há muita brincadeira quando se fala de reino. Há muita brincadeira quando se fala de salvação. Há muita brincadeira quando se fala de que verdadeiramente tem gente que não vai entrar no céu. Quem está afastado tem um grande risco de ficar de fora. Não, as igrejas hoje já não falam mais de inferno, mas ele existe, e será cruel para quem for para lá. Então hoje eu não tô na igreja do leite condensado, eu não estou na igreja que é um parque de diversões e nenhum clube social, mas eu estou me preparando para o meu pós, eu estou me preparando para a eternidade, e que não é brincadeira, e que nós temos que a cada dia nos dominar, porque se um atleta para ganhar uma prova, ele tem que treinar, ele tem que se alimentar bem, ele tem que cuidar da saúde dele, não pode ficar com gripe, ele tem que tomar todos os cuidados para que ele possa vencer. Assim o Senhor está falando que todo aquele que quiser a salvação ela vai ser conquistada, porque na verdade ela foi dada, mas agora ela precisa ser conquistada porque ela precisa ser mantida. A salvação precisa ser mantida. Você tem que manter a sua boa forma espiritual. Você tem que se manter com a chama do Espírito Santo acesa na tua vida. E entender que isso é o mais importante da tua jornada. O mais importante da tua jornada, o mais importante da tua caminhada é verdadeiramente a tua salvação. Por isso que Davi falou quando ele pecou: se o Senhor quiser tirar tudo de mim, tira. Mas não tira de mim, Senhor, o teu Espírito e a alegria da tua salvação. A coisa mais importante na tua vida, você tem que zelar, você tem que trabalhar por isso, você tem que se manter saudável espiritualmente, você tem que se forçar às vezes a vir para a igreja mesmo sem vontade. É domínio, isso se chama domínio. Você tem que jejuar e dizer: não, eu vou jejuar, mas eu estava muito, eu falava em jejum, eu adoro tomar café de manhã, e falava em jejum, eu fingia que não ouvia, porque eu não quero ficar sem tomar café com leite. Eu adoro café com leite. Mas se eu sou um servo de Deus e eu entendo que o jejum vai me aproximar mais de Deus, então eu tenho que falar: eu não vou tomar café com leite. Eu não vou, porque eu quero chegar mais perto de Deus. É o que mais eu gosto. Então não é para sempre, é por um período, para que eu tenha mais comunhão com o Espírito. Porque crente que não jejua fica fraco espiritualmente, não domina, o diabo domina. Então eu preciso jejuar, então eu preciso orar, então eu preciso me forçar a ser uma pessoa melhor dentro de casa. Eu preciso me forçar, Ah, não gosto nada que me força. Mas vai ter que forçar, porque a palavra de Deus fala que só vai entrar no reino dos céus quem se esforçar. A porta é estreita. Jesus falou: a porta é estreita, a porta não é larga. A porta larga é do mundo, mas a porta da salvação é uma porta estreita. E para entrar, o que Jesus quer dizer? Que nós vamos passar raspando, mesmo estando aqui. O justo, a Bíblia fala que se a salvação vai ser difícil para o justo, quanto mais para aquele que está lá fora, para o ímpio. Nós vamos passar raspando. Imagina o ímpio não vai ter chance. Se o justo vai passar raspando, quanto mais o ímpio. Então hoje é muito importante nós cuidarmos da nossa vida espiritual. E glória a Deus que você está aqui nessa noite, porque você está sendo fortalecido, você está sendo alimentado. E não importa o que está acontecendo na tua vida, importa que você espiritualmente, você está vencendo. E eu profetizo em nome de Jesus, que vai ser por um pouco de tempo essa aflição, que em breve vai refletir em todas as áreas da tua vida. E vai valer a pena, porque você vai descobrir o segredo de dominar. Aí você vai ter o domínio sobre a sua família. Sua família vai ser uma família abençoada. As culturas vão ser repreendidas. A cultura que antigamente tinha, da idolatria, do vício, da prostituição,
das malignidades dessa terra, que há nessa terra, vai ser quebrada, porque você vai conquistar esse domínio e vai ver uma nova cultura na tua casa, uma cultura do reino de Deus. Vai ter culto na tua casa de ação de graça, você e a tua família. Você vai ter leitura bíblica, vai ter estudo bíblico, vai ter presença de Deus, aleluia, na tua casa. E é isso que você tem que semear, porque se você não fizer isso, o diabo vai vir e vai fazer. Então que você chame o reino de Deus para que haja domínio na tua família. Assim vai ser teu casamento, a tua vida conjugal. Você vai dominar, você vai ser uma mulher sábia, que edifica, que ora. Vai ser uma mãe sábia. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Aonde a mãe não vai, o pai não vai, o filho vai chegar. Mas não vai ser à toa. As mães têm que orar para os seus filhos. Os pais têm que orar pelos seus filhos. Porque se nós não orarmos, quando nós não assumimos o nosso papel, a nossa autoridade, porque uma mãe e um pai é autoridade sobre o filho. Por isso que se você joga uma praga em um filho, é muito sério isso. A praga pega no filho. Então você tem que repreender todas as pragas que te lançaram, ou que você lançou, e falar: Senhor, me perdoa, a partir de agora é só bênção na minha casa, é só bênção sobre a vida dos meus filhos, é só bênção sobre o meu lar. Começa a profetizar bênção. Você vai ter um domínio ministerial. Amém? O que é um domínio ministerial? É você podendo trabalhar para Deus, você ser um discípulo do Senhor, você poder chegar num grau de maturidade que você já não é mais dominado. Satanás já não rouba mais a tua vida, mas você está apto a servir a Deus. Não é qualquer coisinha que te tira da presença de Deus. Você agora, além de você ter sido restaurado, você é um instrumento de restauração para aquelas pessoas que ainda não receberam a salvação. E aí hoje, o que você está passando hoje? Marca o que eu estou falando. O que você está passando hoje vai servir com experiência. Você vai levantar muita gente através dessa situação que você está passando. Você vai dizer assim: aconteceu comigo também. Eu estava agora mesmo, veio um cara aqui antes do culto, para medir aqui o Kids, para a gente poder terminar a obra que a gente fez, que eu falei para vocês. E aí, olha que interessante. De tantas pessoas, uma pessoa me indicou um cara, e o cara está afastado da igreja. Era de tal igreja, o cara veio aqui, né? O cara veio para medir, meia hora ele ia medir, ele ficou 2 horas aqui, porque a gente foi conversando, e aí ele foi falando tudo que aconteceu com ele, e tudo que aconteceu com ele já aconteceu comigo. E aí eu comecei a falar para ele: não, irmão, mas não é assim, já aconteceu comigo, não desanima, não desanima por causa de ninguém, não. A igreja é um hospital, tem pessoas loucas, tem pessoas mal educadas, tem pessoas que vão olhar para você de cima para baixo, que nem vão te cumprimentar, que você vai passar na frente dela, ela vai fazer questão de ver você passar e não vai falar oi para você. Parece que você é um nada, parece que você é um lixo. Mas aí você não tem que olhar para isso, você tem que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. O cara falou: nossa, é verdade. E o filho dele: eu tocava até bateria na igreja. Eu falei: então vem, que já estamos com o melhor baterista aqui na igreja agora. Aí ele falou: tá bom. Aí começamos a conversar. O cara ficou: não, eu vou vir fazer uma visita aqui. Eu falei: glória a Deus, pode vir. Então aí é maravilhoso. Você vê, porque eu passei por tantas coisas da minha vida, por tantos tempos de dores, e eu achei que aquilo não servia para nada. Mas às vezes em 2 minutos de conversa, você levanta uma pessoa que está passando a mesma coisa que você passou. E aí você o que? Você lutou, venceu. E quando você vence, você domina. Aí quando você domina, você ajuda outros a dominarem. E você vai entrar nesse nível espiritual de domínio, esse nível ministerial de domínio. E principalmente, você vai dominar, se dominar. E você vai ganhar o reino de Deus. Porque, como eu volto a dizer, só vai entrar no reino dos céus aqueles que conseguirem se separar e se dominar para Ele. A parte dele ele já fez. Agora ele fala para nós: a tua parte é dominar. Eu te criei. E a primeira ordem que Deus deu para Adão, quando ele criou Adão no jardim do Éden, a primeira ordem que ele deu para Adão foi: ide, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a relva você vai se alimentar. E os animais, ele tinha tanta autoridade que os animais, ele que deu o nome para cada animal. E eu nem sei qual foi a inspiração de Adão para olhar para aquele animal gordinho, bem gordo, e falar: esse vai chamar elefante. Eu nem sei qual foi a inspiração que ele teve para olhar um animal pescoçudo e falar: não, esse aqui parece uma girafa. A inspiração daquele que domina, daquele que dá nome. A palavra forte que vem e que Deus põe na tua boca, que pode mudar situações.
que pode mudar nomes, aleluia, que pode transformar pessoas. E eu profetizo, a palavra criativa de domínio está sendo colocada nos teus lábios. Eu ouvi um cara falar isso, um cara que defende a doutrina calvinista. Um dia eu estou preparando vocês, por isso que eu não estou preocupado dos aplausos mais aqui na igreja. Antigamente tinha aplauso, mas você saía daqui e você falava que o pastor pregou mesmo. Muita vitória e pouco conteúdo. Mas agora o Senhor está me levando para uma outra situação, né? Já faz mais de um ano. E aí um dia eu quero falar aqui só sobre, você sabe o que quem foi Calvino? Você sabe quem são os arminianos? Você tem que saber, porque senão, só que isso é um nível profundo. Você não pode mais ficar qualquer coisinha te paralisando. Você tem que começar a entender das coisas espirituais, das coisas de Deus. E aí tem um cara falando do calvinista, falando que a palavra, que esse negócio da gente falar que a palavra tem poder, não é verdade, que a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. É só Deus que tem poder para declarar e acontecer. Aí eu falei assim, tá vendo? Não é tudo, pessoa inteligentíssima, mas não é tudo que as pessoas falam. Se a gente não tiver o conhecimento, a gente acaba sendo roubado. Porque a minha Bíblia, aí na hora, ele falando, o Espírito Santo já me falando e rebatendo, né? Eu discutindo com o Facebook, né? Com o vídeo do cara. Ele falando, eu falei, isso aqui tá errado, meu, agora você viajou, né? Mas ele falando, esse negócio do crente ficar declarando, profetizando, isso daí não existe, não acontece nada. E eu falando, mas será que ele não tem Bíblia em Provérbios? Que a palavra de Deus em Provérbios fala que a palavra da nossa boca tem poder de vida e tem poder de morte. E tudo que sai da nossa boca tem poder, ou para abençoar, ou para amaldiçoar. Jesus falou para a figueira, seca-te, ela secou na hora. Assim como Jesus falou para o servo do centurião que estava doente, ser curado, e na mesma hora ele foi curado. Então, como Pedro, vai falar Jesus, fala assim, mas Jesus é Jesus. Mas Pedro, na primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Ele subiu no templo Formosa, na escadaria, tinha um paralítico que fez assim, pedindo uma esmola. E ele disse assim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o cara levantou na hora. Então, a palavra que sai da boca de um servo de Deus tem poder. E o Pedro que falou isso foi o mesmo que negou Jesus por 3 vezes. Foi o mesmo que uma hora estava sendo usado por Deus e outra hora deixava o demônio entrar. Só que quando ele se converteu e ele começou a usar a palavra de Deus e começou realmente a entender o poder que ele tinha, aí realmente ninguém pôde segurar mais aquele homem. E eu profetizo em nome de Jesus, quando você descobrir o poder que você tem, quando você descobrir que há uma palavra poderosa de domínio na tua boca, quando você descobrir a unção que está sobre a tua vida, aí nada vai poder mais te parar. Você vai entender que Deus te ungiu com óleo de alegria, mesmo no dia da dificuldade. Deus vai te fortalecer, e nessa noite está caindo um revestimento de domínio. Você sai daqui para dominar, você sai daqui com mais autoridade, você sai daqui como Jesus saiu do Getsemane para ir para a cruz e vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Glória a Deus, meu Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ficar todos de pé já, vai, por favor. Porque nós estamos na hora da gente orar. Levante suas mãos e comece a dizer, Senhor, eu quero esse domínio, Senhor. Talvez você perdeu o domínio, você está sem domínio. Você fala, eu estou sem força, eu estou sem domínio, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou doente. Talvez você fale assim, eu já perdi a mão em algumas áreas, não consigo mais voltar. Talvez você fale assim, eu conquisto tantas coisas exteriores, mas o que eu mais queria é ter uma conquista interna. Eu acho que é uma grande realidade isso, né? As pessoas conquistam tanto fora, mas dentro elas são fracassadas. E o Senhor está falando que Ele vai trazer um domínio primeiro interno. É melhor alguém que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer primeiro internamente. Sabe o que Deus quer de você? Talvez você está perguntando, Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que você aprenda a ter domínio mesmo no meio da luta, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo disser que não, quando tudo tiver contrário.
mesmo nessa situação, Deus quer que você seja forte. Mesmo quando a porta fechar, Deus quer que a tua atitude não seja se prostrar, chorar, desmaiar o teu coração. Mas é que você tenha certeza que até nessa situação, Deus é contigo. E que até nessa porta fechada, Deus tem um propósito na tua jornada e na tua existência. E eu creio que ainda que venha o não, quando tudo estiver dizendo não, o Senhor vai vir sobre a tua vida e vai te fortalecer, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Levante as tuas mãos e fala com Deus agora. Fala: Deus, restaura o domínio então na minha vida, Senhor. Ainda que muitas vezes as coisas estejam contrárias, as portas... Meu irmão, vocês têm que orar. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa. A gente está na igreja, a gente quer receber a oração e o Senhor quer nos ensinar a guerrear. Então agora, o que você tem que fazer? Não é esperar o pastor orar, é você guerrear agora. É abrir a tua boca. É abrir a tua boca e falar: é isso, Senhor, então me levanto nessa noite. É falar igual Jesus, a oração pessoal. Enquanto todo mundo estava dormindo, o Senhor Jesus estava ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Levanta suas mãos. Pai, eu coloco agora estas vidas diante de ti, Senhor. Eu aqui para ser um intercessor, oh Deus, para ser um ajudante na oração, mas eu sei que essa pessoa, ela tem que ter a experiência dela. Eu sei, Pai, que o que o Senhor quer dela é o domínio. Então levanta ela agora nessa situação. Levanta ela agora, Senhor, nessa luta. Levanta ela agora, Senhor. Traz de volta o domínio que foi perdido. Traz agora, Senhor. Muitas vezes ela fala: não tenho uma alegria dentro do meu interior. Então ela perdeu o domínio. A tristeza está dominando. Vai voltar a alegria. A alegria vai voltar a dominar nesse interior. A alegria vai voltar a dominar nesse coração. Essa esperança que ela perdeu, a esperança dela foi dominada, mas a esperança que ela tem em ti não vai ser frustrada. O Senhor já há de responder na vida dela. O Senhor há, Senhor, de restaurar esse casamento. Eu creio. O domínio que há no céu é maior do que o domínio da terra. Ela não vai vencer pela força humana, mas ela vai vencer pela força do Senhor. Ela vai vencer pela força de Deus. Ela vai vencer, Senhor. Ela vai clamar, Senhor. Ela vai aprender, Senhor. Ela vai aprender a se dominar. O Senhor está querendo ensinar ela a se dominar. Então ensina ela a se dominar, meu Pai. Deus, ela vai aprender a dominar no falar. Ela vai aprender a dominar no agir. Ela vai se dominar no pensar. Não é todo desejo que vier que ela vai aceitar. Não é todo desejo, Senhor. Se vir o desejo de desanimar, ela vai repreender. Se vir o desejo, se vir uma fraqueza, ela vai repreender, meu Deus. Senhor, se ela se sentir fraca, ela vai se fortalecer em ti. A tua palavra fala, Pai, que ainda que o nosso homem interior se corrompa, todavia ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova de glória em glória em Cristo Jesus. E eu creio, vem tocando agora, vai tocando agora, desde lá do fundo da igreja, aqui na frente, vai tocando agora, vai tocando e revestindo, como o Senhor revestiu teu filho lá no Getsêmani. Receba agora o revestimento, essa aflição que você estava, essa angústia, está sendo tirada agora. Receba, sai daqui com poder para dominar, sai daqui com poder para vencer, como um soldado, como um Davi de Deus. Shiri andarás no meio da perseguição. Deus te fortalece, porque você tudo pode nele que te fortalece. Oh, Shiri cantará, Shuri andará, Sarabacantarabachai. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim
de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Vamos no começo, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, Senhor. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu quero ver a igreja. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Deus do impossível. Chama esse Deus do impossível. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que nos fortalece no dia mal, que nos dá o domínio para dizer eu sou contigo, para dizer eu vou te dar vitória. As minhas palavras todas vão se cumprir na tua vida, mas você tem que se dominar. Você tem que se dominar. Você tem que se dominar. Você tem que declarar: o diabo não me domina. Declara, levanta a sua mão e fala: o diabo não me domina. Os meus pensamentos não me dominam. Os meus sentimentos não me dominam. Hoje eu recebo o domínio próprio. Eu é que vou dominar. Porque o Senhor já me ungiu e me deu esse fruto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sai daqui, eu profetizo: essa tristeza não te domina mais. Essa angústia não te domina mais. Essa tribulação não te domina, e nem a tempestade que se levantou no teu barco. Porque Jesus está no barco e quem manda é Ele. E Ele está falando: acalma. Se Ele diz acalma, a tempestade tem que acalmar.
Receba agora essa tempestade. Eu vejo pessoas que estão um turbilhão de sentimentos dentro de você, mas Jesus diz: paz seja convosco. Receba a paz no teu interior, que a paz do Senhor domine o teu coração. O Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo e seja sobre a tua vida, que você encontre nele, no teu Getsêmane, no lugar onde a azeitona é prensada. Entenda que vai sair um azeite também, uma unção muito poderosa, e que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao eterno peso da glória que há de ser derramada sobre a tua vida. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor. Domingo eu estou aqui, 10h19, ó, encerramento do jejum, não vai faltar, hein? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Firme no jejum. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível, não desistiu de mim.